Gosto bastante da aula, então, aproveitando o espírito de Copa do Mundo, de exercício de esporte, queria conversar um pouquinho com vocês sobre lesões no esporte. Eu sou o Thiago, muito prazer, então, a todos. Eu me formei aqui na URGS em 2019. Me considero gaúcho, porto-alegrense. Eu nasci, na verdade, nos Estados Unidos, que a gente estava conversando, mas vim com 2 meses de vida, então eu sou gaúcho. Me formei em 2019 aqui. Em 2020 eu servi no Exército, lá em Bagé, protegendo a nossa querida fronteira. Em 2021 eu comecei, então, a residência. Então, geral, tá? Então, por que eu quis fazer ortopedia? Eu acho importante vocês saberem que cada pessoa tem uma jornada diferente. Tem gente que, desde o início da faculdade, tudo que quer é ortopedia. E eu acho isso uma coisa muito legal. Acho muito legal mesmo, que a pessoa consegue focar um pouco mais nisso. Eu não era nada assim. Eu nunca tinha pensado em fazer ortopedia no início da faculdade. Eu venho de uma família de psiquiatra e de clínico. Então, assim, não tem um único cirurgião numa família neurocirurgião que é casado com a minha tia. Então, a questão da cirurgia não era uma coisa que eu era apaixonado, nasci com um talhado na mão. Não era assim. Mas eu sempre gostei muito de esporte. Gostei muito de praticar. Jogava futebol pela Atlética, futsal pela Atlética. Já joguei pebolim e fla-flu. Já ganhei fla-flu intermédio. Sempre gostei. Para mim, jogava, mas era menor. Depois cresci, perdi um pouco o prazer. Mas eu gosto muito de qualquer esporte, eu gosto muito de assistir qualquer esporte, menos beisebol. Eu gosto sempre de deixar isso claro. Eu não gosto de beisebol e não gosto de quem gosta de beisebol. Eu não consigo gostar de beisebol. Mas eu acabei indo para ortopedia por causa disso. Assim, não tinha aquele prazer de prótese. Não, eu gostava muito de esporte. Tenho muito prazer em ver esporte, qualquer esporte. Eu torço para curling, eu gosto muito de ver qualquer esporte. E daí acabou sendo um caminho um pouco natural para mim para fazer ortopedia. Eu queria fazer essa aula um pouquinho diferente, com o aval do nosso excelentíssimo presidente André. Eu acho um pouco chato vocês virem aqui uma quinta-feira, 6 da tarde, ficar ouvindo 1 hora eu ficar falando sobre lesão com 500 lesões no ponto. Tá? Então eu queria... Minha ideia é, obviamente, dar uma aula, mas também conversar um pouco com vocês sobre essas coisas. Então vai ser uma aula um pouquinho interativa, e eu sei que quando o professor fala que é uma aula interativa, a gente se desespera, que a gente acha que a gente está fudido e vai errar as perguntas. Mas não é, é para conversar, é para ver o que vocês acham e a gente vai levando a aula assim. Tá? Então, para começar, eu queria ver quem já teve alguma lesão forte aqui. O que teve? Uma ruptura total de manguito, mais parcial de peitoral superior, que é só parcial de peitoral. Supino? Não, caiu de uma arquibancada. Não. Tá. Quem mais teve? O que teve? Brinquedo dele. Jogando handball. Jogando handball. Rompe ligamento por tornozelo. Maravilha. Eu posso falar, eu já quebrei o antebraço, já rompi também a extensão muscular de adutor, e o meu tornozelo direito eu nem considero mais um tornozelo de tantas vezes que eu também já torci ele. Tá? Então, assim, lesão no esporte, qualquer pessoa pode ter. Não é só atleta profissional. É só tu fazer algum esporte que tu pode ter essa lesão do esporte. Então, o que é uma lesão do esporte? É uma lesão que acontece durante o esporte. Se vocês forem perceber, todo mundo aqui falou de um tipo de lesão do esporte, que é uma lesão aguda. É uma lesão de tu tá fazendo esporte, sofre um trauma, tu cai, tu torce o tornozelo, acontece uma coisa, e daí se machuca. Mas a gente pode dividir a questão de lesão do esporte em 2 tipos diferentes. A parte aguda e uma questão mais crônica. Uma questão, por exemplo, alguém que malha por muito tempo, acaba treinando forte demais e acaba lesionando o músculo. Ou fica com uma tendinite ou uma coisa assim. Então, acho importante a gente separar essas 2 coisas. Tem as lesões traumáticas, que foram as que todo mundo aqui, inclusive, falou, e que provavelmente nosso atleta aqui de futebol americano vai sofrer nesse lance, e também lesões por overuse, ou por treinar de maneira adequada, ou por treinar demais. Tá? A minha ideia, então, aqui é falar para vocês algumas das principais lesões, algumas das lesões mais conhecidas no esporte. É importante a gente saber isso, porque daí a gente consegue diagnosticar um pouco melhor e saber quais ligamentos foram lesionados. Quando a gente vira o pé para dentro, em inversão, quais ligamentos vocês acham que vai machucar? É isso aí. Tu machuca os ligamentos, principalmente o talo fibular anterior, mas são os da parte lateral. Por quê? Porque é o que tu estica. Quando tu bota o pé para dentro, são esses aqui de fora que acabam esticando.
Por outro lado, se tiver algum trauma em eversão, que o pé vai para fora, quais ligamentos que vão se machucar? Os mediais. Não pode. Porque é o que acaba esticando. Tá? Então, assim, existem alguns tipos de trauma e dependendo do trauma, depende do ligamento machucado. Aqui que a gente falou antes, trauma em inversão, que a planta do pé vem para dentro, a gente machuca os laterais, e quando a planta do pé vai para fora, em geral machuca os mediais. Também tem como misturar essa questão da posição do pé com a rotação, e daí pode machucar outros ligamentos, os mais para cima, que é o high ankle sprain, o que a gente falou que o tibio fibular anterior, posterior, inclusive a sindesmose, mas não é tão comum. O mais comum mesmo é o trauma em inversão, que foi o que o nosso atleta sofreu. Então a gente tem o Zverev, virou o pé. O que ele vai estar sentindo naquela hora? Dor. Ele vai sentir dor. Sofreu esse entorse, machucou esses ligamentos, vai doer. Vai doer, vai inchar e vai ter essa equimose. Isso é um quadro clássico de uma lesão ligamentar. Tem vários tipos. Tem grau 1, tem grau 2, tem grau 3. Acho que não cabe tanto entrar nessa profundidade, mas não é, vocês podem ver que não é a mesma lesão. Essa inchou um pouco mais e essa aqui ficou com essa equimose um pouco maior. Tá? Então, assim, tem várias apresentações, mas como em geral o paciente vai chegar para vocês com dor aqui no local, no maléolo lateral, com esse edema e não vai conseguir pisar no chão direito. O que vocês vão fazer daí? Vão pedir algum raio-x, vão fazer uma ressonância, um eco, tratar direto? Isso depende muito. Em muitas emergências, eles pedem raio-x para tudo. Isso é importante vocês saberem, que vocês vão sair, vão trabalhar em algum lugar, eles pedem raio-x para absolutamente tudo, e às vezes é muito para se proteger também. Mas existem alguns critérios. Um critério de Ottawa. Não é para todo paciente assim que a gente vai pedir raio-x. A gente, em geral, pede, resumindo um pouco os critérios, se o paciente não consegue pisar no chão por dor, ou se ele tem dor em alguma prominência óssea, ou que na base do quinto, que é um lugar que às vezes se fratura, ou aqui um pouco mais para cima, ou se ele tem dor aqui no navicular, ou no osso mesmo, daí a gente acaba pedindo raio-x. O que pode fazer também para ver se teve alguma lesão de ligamento, alguma coisa assim? Existem alguns testes de exame físico. O que a gente vai fazer? Esse aqui é o teste da gaveta anterior, que a gente chama. Tá? A gente tenta mexer, puxar a perna aqui para posterior e o pé para anterior. Os ligamentos, que a gente falou antes, o talo fibular anterior, ele é responsável por segurar isso aqui. Se ele está rompido, o pé vai muito em relação ao lado contralateral. E esse aqui é o teste que a gente faz uma inversão forçada, é a mesma coisa. Se estão rompidos os ligamentos lateral, o pé vai fazer mais inversão em relação ao outro lado. Em geral, tem que romper mesmo para tu conseguir fazer isso tudo. Em geral, não tem tantos testes, ou o paciente está com muito edema ali, tu não vai conseguir mexer, vai doer. Isso é uma coisa muito legal também, muito bem comentado. O paciente, depois que ele faz uma lesão, incha. Isso dói. E daí tu não vai conseguir examinar ele direito. Às vezes tá um balão o tornozelo, o paciente não consegue nem chegar no osso, tão inchado que tá. Nesses casos vai ter bastante osso, vai pedir o raio-x para avaliar um pouco melhor. Mas é tudo bom examinar para saber certinho que nem sempre os testes vão vir positivos. Raio-x. O que é importante pedir de raio-x? Um AP do tornozelo, que é quando o raio vem da frente. Um perfil, que sempre tem que ter duas incidências de frente e de lado, pelo menos, que é de lado. E esse aqui é um nome, que é o raio-x de Mortise. Por que ele é importante para o tornozelo? Porque vocês conseguem ver que aqui não dá para ver certinho a articulação, né? Aqui, com essa rotação interna do pé, a gente consegue ver bem. Então, é importante ver essa pinça, que a gente chama, para ver se ela está certinho. Às vezes não tem fratura, mas a pinça acaba se abrindo. A gente tem alguma lesão também. Mas o que pode aparecer, então, no raio-x? Pode ter alguma fratura da fíbula, pode ter abertura da pinça. Vocês lembram no outro raio-x que estava, não estava tão aberto isso aqui. E existem alguns parâmetros que falam de tantos centímetros, que não vem tanto ao caso, mas aqui está aberto. Questão, eu botei as ressonâncias aqui, não é muito comum, então não pede, mas se o paciente sofre esse entorse, fica muitas semanas, meses com dor, com ansiedade, a gente pode pedir essa ressonância. Por quê? Talvez tenha alguma outra coisa associada, não seja só o ligamento. Vai mostrar a lesão do ligamento, mas também pode mostrar alguma lesão de algum tendão, lesão de outra articulação,
E sobre o tratamento. Então, chega, o paciente virou o pé, tá doendo, não tem nada no raio-x. O que a gente vai fazer? Vamos operar ele, resolver? Não é assim que a gente faz com entorse de tornozelo. Se o paciente não abriu a pinça, não fraturou, pode passar, André. A gente vai fazer gel. A gente vai fazer o protocolo Prime. A gente vai proteger essa articulação. Vamos fazer gelo. Repouso, o paciente não pode. Vamos elevar essa perna. Tá? E repouso para esse paciente tomar anti-inflamatório. Tem que esperar desinchar. Tem que esperar parar de doer. Esse é o principal para os ligamentos cicatrizarem de maneira adequada. É bom deixar o pé muito tempo? Não é bom. Vocês podem pensar, deixa o pé parado com gestão, alguma coisa assim, fica super bem, não vai doer, o cara vai voltar com tudo. Ele perde muita musculatura e os ligamentos cicatrizam mal, com muscular, diferente. Então é importante fazer uma fisioterapia até razoavelmente precoce, não é bom esperar muito. Usa muito esses arqueaços, porque o paciente não consegue fazer a inversão e eversão, só a flexão plantar e dorsal, que daí não tem problema fazer. Então, começar fazendo essas coisas, não é para doer a ponto de ficar vermelho assim, mas é só ilustrativo, e daí começar com uma fisioterapia. Falando especificamente da luxação glenumeral, eu só deixei mais claro que a glenumeral, porque de ombro também é muito comum a acromioclavicular, que é outra que pode dar que às vezes engana no exame físico. Mas é isso aí. Da luxação glenumeral, o que é importante você saber? Isso aqui são os ossos do ombro. Essa aqui é a escápula, húmero e clavícula. A luxação glenumeral é entre a glenoide da escápula, que é essa partezinha aqui, e a cabeça do húmero. Por mais que seja a articulação mais luxada no corpo, não é a coisa mais fácil do mundo luxar um ombro. A gente escuta, luxou, botou no lugar, luxou. Mas não é tão simples assim. Tem muita coisa no corpo que segura, que tenta evitar essa luxação. A gente tem o osso mesmo, essa glenoide aqui, ela é como se fosse um buraco, assim. Que a cabeça do húmero fica aqui. Tem ao redor dela também um labrum, que é uma superfície que aumenta essa superfície de contato, que é para dificultar ainda mais. A gente também tem alguns músculos que tentam deixar essa cabeça do húmero no lugar. São os músculos do manito, muito bem desenvolvidos no André, que ele malha pelo visto umas 3 vezes por dia. A gente também deltoide e o bi. Isso tudo tenta manter a estabilidade do lugar, mas muitas vezes não é possível. Então, o que acontece? Como é que a gente tira isso do lugar? A luxação pode ser para frente ou para trás. É muito mais raro uma luxação posterior. Por quê? Porque a questão anatômica é muito mais difícil. É comum em paciente que faz convulsão, que convulsiona e cai e luxa. É comum em paciente que toma um choque elétrico. Ou, inclusive, um jogador de handball foi arremessar uma bola, tomou um trancão aqui e luxou para posterior. Mais raro, mas também acontece. O mais comum... O mais... Na parte interna do braço. Isso aí, luxa. Mas é mais difícil. Tem que ser uma bela de uma... E dói bastante. Então, o que acontece? É mais raro. Eu vou falar um pouco mais para vocês da luxação anterior, que é a mais comum. Como é que um paciente sofre luxação anterior? Ele pode sofrer um trauma aqui de trás, que traz esse húmero, esse osso para frente, mas o mais comum, que foi o caso do nosso atleta, é quando o paciente está em rotação externa, tá? Um pouco abduzido o braço, um pouco levantado, e daí ele sofre uma carga axial que empurra o braço um pouco para trás. Então, quando ele cai assim, essa cabeça do húmero tenta vir para frente e acaba escapando. Que nem a nossa querida senhorinha. Acho que não tem shape de atleta, mas é bem essa posição do braço que acontece. Então, como é que esse paciente vai chegar para ti? Ele não vai chegar, doutor, eu luxei o ombro, olha aqui, ó, como eu tô bem. Não, não vai. Entendeu? Ele vai fazer bem como o nosso jogador, o Canter, fez. Isso dói, poxa, o paciente não consegue mexer o ombro porque ele está fora do lugar. Vai ter dor e não vai conseguir mexer. Então, como é que, em geral, eles chegam? Eles chegam segurando o braço que luxou com outra mão e chegam bem quietinho assim, ó. Eles não querem de jeito nenhum mexer esse braço porque dói. É muito comum também esse sinal aqui, não sei se vocês perceberam no jogador que ficou um buraco ali. Isso aqui é o que a gente chama de sinal da dragona. Isso aqui acontece
porque a cabeça do húmero que deveria estar aqui não está. Então fica esse espaço. Se vê o outro lado, está normal, está redondinho ali o ombro dele. Mas esse lado aqui, a cabeça do húmero, tinha que estar aqui, mas ela vem um pouco para cá, e daí ficou esse espaço em branco. Daí só fica o osso, que é o acrômio aqui em cima, mais proeminente. Esse grau vai ter possivelmente quando for anterior? Posterior também pode ter, porque ele sai ali do lugar. Mas em geral é anterior. Posterior muda algumas outras coisas que acho que não vem tanto a caso, mas pode ter posterior também. Boa pergunta. E daí o que tu faz nesse paciente? Tu vê o paciente chegou assim para ti, luxou, vai botar no lugar direto? O ideal é não. Você vai pedir um raio-x para ter certeza que luxou. Por mais que possa parecer no exame físico, tem outra luxação que é a crônico-clavicular. O paciente pode ter sofrido alguma fratura, que daí não é bom, não pode ficar tracionando. Então, assim, sem pedir o raio-x. Quais são as melhores incidências de pedir? O AP verdadeiro, que é uma que vem de frente, e daí tu não consegue ver a borda da glenoide. Daí que o AP normal tu ainda vê um pouquinho da borda da glenoide. O AP verdadeiro tu não consegue ver, então o AP verdadeiro é bem bom. O Y da escápula, que é como se fosse um perfil da escápula, então tu consegue ver a glenoide bem no meio ali. E o axilar, que em geral os pacientes que luxam não conseguem muito fazer porque dói. Então, o que a gente está vendo aqui? Esse é um paciente que teve uma luxação glenohumeral. Como é que a gente sabe disso? Aqui, ó. Esse osso aqui, ó, é a glenoide. Esse aqui é o redondinho aqui, ó. A cabeça do húmero tinha que estar encaixado nela, mas não tá, porque saiu fora do lugar. Então, só olhando isso aqui, você sabe, tá ou luxado, ou tá subluxado, tá fora do lugar. Mas para onde que tá? Não tem como saber se tá anterior ou posterior só olhando aqui. Daí a gente faz o perfil. Esse aqui é o perfil da escápula. Tá? Então vocês conseguem ver que a gente chama Y escapular, porque é um Y. Aqui, ó. Essa aqui é a escápula. Essa parte aqui é o acrômio, que é mais posterior. E aqui é o processo coracoide, que é mais anterior. Então é só para ver que lado que a cabeça está indo. A cabeça, nesse caso, está vindo para anterior, então é uma luxação antero-inferior. Então tá, chegou esse paciente para nós, ombro fora do lugar, bastante dor, o que a gente vai fazer? Vai mandar ele para casa, dar uma dipirona e mandar ele voltar em uma semana para ver se voltou sozinho para o lugar? Não, tem que botar no lugar. Tem muitos jeitos de botar o ombro no lugar, muitas técnicas. Desde algumas mais, que eu gosto de chamar de violentas, que é botar o pé na axila do paciente e puxar, para outras um pouco mais delicadas. A mais tradicionalmente feita, mais famosa, é de tração e contratração. Um colega puxa o braço para cá e o outro faz essa contratração para cá até entrar no lugar. Não é fácil de reduzir o ombro muitas vezes. Tá? É importante vocês saberem disso. Por quê? Porque está lutando contra todos os músculos do paciente. O paciente não vai relaxar para ti. Não, pode deixar, doutor, vou relaxar para tu puxar um lugar. Não vai. Por quê? Porque ele está com muita dor. Então o paciente fica muito tenso. Muito, muito tenso. Então tu tem que ter mais força e tu tem que cansar os músculos dele para conseguir botar no lugar. Muitas vezes é necessário até sedar o paciente, em geral, para luxação posterior. Não sei se te botaram para dormir quando luxou teu ombro. Não. Não botaram? Na beira do... Vai ver que não é tão forte quanto tu achava. Então. Mas muitas vezes tem que realmente sedar o paciente porque ele não relaxa. Daí para botar no lugar. Mas tu não tem, em decorrência da dor, uma inativação de capacidade de contração? Não. A biomecânica atrapalha, tu não vai conseguir levantar, mas o músculo vai ficar tenso, vai contraturar com dor. Quando a gente tá com dor, a gente fica todo contraturado. Então, assim, o cara não vai conseguir levantar o braço, a cabeça do húmero não tá na glenoide para fazer a alavanca, do manguito, mas os músculos ainda, se não teve dano nervoso, nem nada assim. Não. Tu vai, não sei se já reduziu algum ombro. Não, já viu isso. Tem que fazer força mesmo. O cara na tua língua, algumas vezes. É ruim. Tá? E é pior ainda na primeira. Às vezes, se tem mais vezes, facilita. Mas na primeira é pior. Então, falando até sobre isso, depois de botar no lugar, o que a gente faz? Vai liberar o paciente para fazer o que quiser? Não vai. Por quê? O paciente, quando tem uma luxação, a estrutura aqui da região se lesiona. Ela acaba se machucando. Então, tem que esperar cicatrizar. Então, bota uma tipóia. Essa tipóia que a gente chama de tipóia Velpô, e fica um tempo assim. Depois disso,
tem que cuidar para não voltar a luxar. É muito comum ter luxação recidivante, principalmente quando é uma pessoa jovem que quer continuar fazendo o mesmo esporte que vem fazendo. Por quê? Porque ela está predisposta aos mesmos tipos de lesão, ela já tem uma instabilidade aqui no ombro, então tem que cuidar com essas coisas. Como é que a gente reduz a chance da pessoa luxar de novo? Com fisioterapia, reabilitação, fortalecer aqueles músculos que mantêm o osso no lugar. Isso diminui a chance. Muitas vezes, se um atleta jovem que se machucou, ele vem luxando várias vezes de repetição, é necessário até uma cirurgia. E tem um monte de técnico, coisas não vem ao caso. Mas às vezes chega ao ponto de precisar até operar para parar de sair do lugar. Esse paciente, o Hernandes, que é lateral da França, ele teve uma ruptura do LCA, do ligamento cruzado anterior. Para entender um pouco melhor por que o mecanismo às vezes não é um lance um pouco rápido, tu não vê direito, eu só queria explicar um pouco da anatomia do LCA para vocês. O ligamento cruzado anterior é um de vários ligamentos que tem no joelho. Tem os meniscos e tem os ligamentos. Esse aqui é o cruzado anterior. Ele começa aqui no fêmur, na região lateral do intercôndilo, e vem para a região anterior aqui da tíbia. Ele tem algumas funções. A principal função dele é evitar a translação anterior da tíbia em relação ao fêmur. Então, se a tíbia tenta vir para frente, anteriorizar, é o ligamento cruzado anterior que segura. Ele tem algumas outras funções. Ele ajuda a evitar o varivalgo. Não sei se sabem o que é varivalgo. Varivalgo, o joelho da perna, que é o joelho. Um joelho valgo, a gente chama de genovalgo, é quando a perna está para fora. E o genovar é quando está para dentro. Tá? Então, ele evita essa mobilização e também um pouco a rotação do joelho. Então, como é que a gente machuca isso? É quando a gente força algum desses mecanismos que ele evita. No caso do atleta, do Hernandes, não é 100% claro. Nesse jogador de rugby é um pouco mais claro. Mas quando a gente tem alguma força vindo da lateral, às vezes não precisa nem ter trauma. Pode ser um trauma indireto, que foi o caso dele. Se a gente tem a rotação interna da coxa e externa da perna, acaba forçando muito o joelho e tendo essa ruptura do ligamento cruzado anterior. O que o paciente vai te falar? Tu vê que o jogador caiu no chão, não teve nenhum contato nem nada, parecia que ele tomou um tiro no joelho. Ele só caiu no chão e ficou com a mão no joelho. O paciente vai te falar, sentiu um estalo, sentiu um estouro, alguma coisa no meu joelho, tá doendo e eu sinto que ele tá um pouco instável, não tá bem normal. E a avaliação do médico no campo, nesse tipo de caso, é muito importante mesmo. Por quê? O joelho incha rápido nesse tipo de lesão. Fica cheio de sangue ali dentro da articulação. E o joelho inchado não vai conseguir examinar. Simplesmente não vai conseguir examinar. Porque tem muita dor e ele fica um pouco mais duro. Então é muito importante fazer todos os testes antes. Tentar fazer, obviamente, os testes antes de inchar esse joelho. Então aqui, só para exemplificar, o joelho fica inchado. Aqui até dá para ver o contorno da patela e tudo. Nesse caso não dá, é só uma bola. E que testes a gente faz? Os testes que a gente faz são testes para mimetizar a função do ligamento cruzado anterior. A gente tenta fazer a anteriorização da tíbia em relação ao fêmur, esse aqui é o teste de Lachman. A gente também tem o teste da gaveta anterior, que é a mesma coisa, tenta puxar a tíbia para frente. E esse aqui é o pivot shift, que é um teste rotacional. Isso aqui, com o joelho inchado, tu não vai conseguir fazer porque a tíbia não vai vir, porque está tudo duro. Então, por isso que é muito importante tentar fazer na largada, tentar fazer no início. Para esse tipo de caso, o Hernandes, depois daquilo foi atendido e tudo, viram que ele ia sair, foi substituído, levaram para o hospital. Tem que fazer exame de imagem nesse caso. A gente vai diagnosticar o paciente com raio-x? Não, não vai. Por quê? O ligamento não é osso, raio-x só aparece osso. A título de curiosidade, eu botei um outro raio-x aqui. Isso aqui, essa avulsão óssea, se chama fratura de Second. Título de curiosidade mesmo. Quando o paciente tem isso aqui, ele tem uma ruptura do ligamento cruzado anterior. Porque a posição que a perna, que o joelho faz para ter essa ruptura é só quando o paciente rompe o LCA. Então, isso aqui é patognomônico de lesão de LCA. Vou ter a título de curiosidade. O exame que a gente tem que fazer mesmo é a ressonância. Por quê? Porque é o que vê partes moles e vê o ligamento e consegue ver se o ligamento está íntegro ou se ele não está íntegro.
Nesse caso aqui, só para exemplificar para vocês, isso aqui é um corte sagital do joelho. Sagital é como se fosse uma fatia assim, no meio do joelho. Esse negócio preto aqui é o ligamento cruzado anterior. Aqui vocês conseguem ver todo o ligamento cruzado anterior. Não é sempre que consegue ver, mas aqui dá para ver bem bonitinho. Consegue ver que tá inteiraço aqui, ó, bonitão, o ligamento cruzado anterior. Nesse caso aqui, se vocês começarem na tíbia, ele para. Porque rompeu. Simplesmente ele não vai para nenhum lugar, ele não vai para o fêmur. Isso aqui está rompido. Entendeu? Então o diagnóstico de ruptura de LCA é a ressonância. Também a título de curiosidade, eu botei aqui, isso aqui é uma ressonância também, mas isso aqui são contusões ósseas. O paciente que faz essa ruptura do LCA, por causa da rotação do joelho, ele pode fazer isso aqui, muitas vezes, em geral, aparece também na ressonância. Para esse tipo de caso, então, o que a gente vai fazer? Vamos operar todo mundo? Atleta a gente vai operar. Mas, assim, é muito importante conhecer o perfil do paciente. Se tem um paciente, uma senhora de mais idade, que por algum motivo decidiu se aventurar em futebol de final de semana com os netos ou alguma coisa assim, mas ela não é muito ativa, de mais idade, comorbidade, não é uma obrigação de fazer essa cirurgia, tu reconstruir o ligamento cruzado anterior. Ela vai ficar com o joelho instável, vai ter que fazer bastante fisioterapia, reforço muscular para tentar estabilizar um pouco mais, mas ela consegue sobreviver sem esse ligamento. Por outro lado, atletas jovens têm que fazer essa reconstrução. O atleta não vai conseguir voltar a participar de esportes, por exemplo, futebol, ter muita aceleração, desaceleração, tem para um lado, tem para o outro, sem o ligamento cruzado anterior, porque vai estar instável. O tratamento é feito por artroscopia, cirurgia muito, muito bonita, diga-se de passagem. Não precisa abrir, fazer essas incisões pequenas e fazer essa reconstrução. Que a gente usa enxerto, pode ser do quadríceps, tendão patelar, tem vários lugares que a gente pode pegar enxerto. O braço, também semitendinoso. O paciente faz a cirurgia, então. Dia seguinte já pode voltar a jogar bola, esporte? Não. A reabilitação de uma reconstrução do LCA é chata. Horrível. Já deve ter pego bastante paciente fazendo reabilitação. É muito demorado. Eu gosto de falar, os atletas profissionais têm fisioterapia 3 vezes por dia, tem tudo que querem à disposição, eles demoram 9 meses para voltar para os gramados. E aí vocês vão perguntar, libera o cara antes, ele volta antes e rompe de novo. É que o tempo, na realidade, é muito mais importante para ti não perder o enxerto propriamente, porque tu tá pegando um ligamento segundo ali outra coisa. Tu pega um tendão, é isso aí, tu pega um tendão e te transforma num ligamento. Então, assim, até ter essa integração do tendão como ligamento demora. E demora bastante tempo, por isso que demora para o paciente voltar. São muitos meses. Fiz. O paciente acaba, depois eu fiz com a perna que é uma atrofiada. Tá? E daí tem que fazer reforço muscular. Então isso é importante. Demora. Muita fisioterapia. Muito reforço muscular. E nem sempre os pacientes voltam a 100%. Antigamente, bastante tempo, na época o André é jovem, uns 60 anos, não sei, eles não voltavam a jogar, porque não existia isso tudo. E os que reconstruíam não ficavam bem. Então, assim, é uma cirurgia bem legal, reconstrói o ligamento com tendão ou coisa, mas nem sempre o resultado é 100% satisfatório e demora. Não. Prótese não é ideal. Uma prótese de joelho, quer dizer. Não é. Sim. Prótese, a gente bota prótese em caso de gonartrose, de artrose do joelho mesmo. Não vale a pena botar uma prótese para reconstruir isso, porque a função da prótese não é feita para isso. Então, se tem, por exemplo, alguém novo, tá? Rompeu o ligamento cruzado anterior. Se tu botar uma prótese, ele já não vai voltar à função que ele tinha antes, porque as próteses não são que nem um joelho normal. Fora que, ao longo de 20, 30 anos, vai dar problema na prótese, vai ter que trocar a prótese. Então, assim, não se bota prótese em paciente que fez isso. Se o paciente tem 80 anos, já tem artrose, aí tá, quer botar, pode botar, mas daí seria mais pela questão da artrose, não por causa do ligamento. Lembra que está substituindo uma estrutura orgânica com capacidade de reconstrução, capacidade de remodelação tecidual, está trocando isso para uma estrutura plástico-metálica ou
metálico cerâmico. Titânio, é isso aí. Tem essas duas opções. Né? Então, tu tá tocando por algo que vai, à medida que o tempo for passando, recebendo impacto, e ela não vai remodelar, ela não vai voltar. Então, tem que substituir a peça. E com isso, tu também perde pedaço de osso, tu dispõe o paciente as sedações a cada vez que vai fazer isso, e todo o procedimento de reabilitação pós-prótese, pós-substituição de prótese, que não é uma revisão. Sim, revisão de PTJ, no caso. Mas é isso, entendeu? Então, tu sempre evita tirar osso bom em cirurgias. Se conseguir evitar, é melhor. Botei esse vídeo porque, assim, distensão muscular pode ser de qualquer músculo. E a distensão é o quê? É um estiramento ou ruptura da fibra muscular ou do tendão, que nesse caso são dos discos tibiais. Só para vocês saberem, discos tibiais são 4 músculos, ficando na parte posterior da coxa, semimembranoso, semitendinoso e as 2 cabeças do bíceps. Como é que isso acontece, então? Isso acontece quando, por algum motivo, a força nesse músculo excede a capacidade dele de aguentar essa força. Em geral, é quando o paciente está com ele esticado, então está com o quadril fletido e a perna um pouco esticada, e vai fazer uma força de contração e o músculo não aguenta essa força e dá essa estirada. Tem vários tipos de grau 1, grau 2, grau 3, que chega a realmente romper mesmo, mas também um pouco mais aprofundado, acho que não vem tanto ao caso, mas saberem disso tudo. E isso é muito comum. É muito comum na coxa, é muito comum na perna também, panturrilha, estrutura já teve também? Tudo, né? Então, não, só mostrando para vocês, é a hora que ele está mais esticado e tem mais energia. Entendeu? Então, é logo depois, quando está esticado e faz essa força que pode romper. E pode romper correndo, pode correr no salto, pode correr parando e indo para o outro lado. Então, tem muito jeito de romper. Então, o que o paciente vai sentir? No caso, especificamente, uma distensão dos isquiotibiais. Ele vai estar correndo, vai estar fazendo, e pá, bota a mão na coxa e para. Por quê? Ele sente uma dor súbita, uma dor abrupta, que parece que tira a força dele. Quem já teve esse tipo de lesão sabe que parece que tu perdeu a força. Não consegue mais fazer força. E é por dor, mas não é só por dor. Parece que tu perdeu a força do músculo. Eu lembro, há um tempo atrás, jogando bola, eu chutei uma bola de longe, senti a virilha e parecia que minha perna toda pesou. Ela não tá mais pesada, mas eu perdi a força dela. Simplesmente não conseguia mais correr direito, passar a bola, tá? Então, é isso aí. O que o paciente vai se queixar? Muita dor. O paciente pode ter uma equimose, tá? Que é causada por causa do hematoma que se forma no local da lesão. Nem sempre vai ser tão absurdo assim, tão grande assim, mas pode ser também. No caso aqui dos isquiotibiais, ele consegue, inclusive, em geral, estender um pouco mais a perna, porque ele não tem nada segurando nada. O paciente vai ter dor, pode inclusive sentir a lacuna do espaço que se rompeu o músculo ali, muitas vezes, se for bem grande. Vamos fazer exame de imagem para ele, ressonância, raio-x, coisa? Podemos fazer, mas no caso, o músculo não vai aparecer no raio-x, então não vai mudar nada. A título de curiosidade também, eu botei um outro raio-x, que isso aqui é uma avulsão do isquio, que é o ossinho que fica aqui, que é o local de origem daqueles músculos. Então, às vezes, a força é tão grande que vocês acham que o paciente tem uma distensão, mas, na verdade, teve essa fratura. Raro, isso é raro, só para deixar claro, né? Uma coisa comum, botei mais para ver que tem outras coisas que podem acontecer. Em uma ressonância, tu consegue ver bem a lesão. Consegue ver o grau dela, consegue ver o edema, consegue ver qual músculo foi. Isso auxilia, muitas vezes, no tratamento de atletas profissionais e acompanhar isso tudo. Então, o que a gente vai fazer para tratar o paciente? Vou operar ele? Não necessariamente. Tá? Não. Não. A ultrassom é muito boa, porque é mais funcional, inclusive. Mas a ressonância é sempre mais fidedigna, consegue avaliar o grau, tudo. A ultrassom funcionalmente é muito boa, mas para ver todo o músculo e coisa, é melhor. Consegue ver as imagens, né? Essa é a grande. É muito boa. O ecografista ele vê imagens, só que ele não vai botar 200 imagens no laudo. O paciente vai chegar com um livro para o médico, entendeu? Ele vai chegar com uma ressonância, ele consegue ver tudo certinho. Mas para ver a questão funcional é muito bom mesmo, O
que a gente vai fazer então? Gelo, muito gelo. Tem que comprimir esse músculo para evitar que forme um hematoma. Formando um hematoma é uma droga. Daí fica aquela quimose, bola, e a recuperação é muito pior. Nesse tipo de lesão, o trabalho dos nossos amigos fisioterapeutas é muito importante. Na hora aguda, o gelo, o repouso é muito importante, mas o paciente tem que voltar. Ele precisa se reabilitar. E a reabilitação é fundamental, porque a chance dele ter uma lesão de novo, se não cicatrizar bem, é muito grande. Porque não cicatrizou bem, ele vai forçar, quer voltar um pouco antes da hora e acaba se machucando de novo. Então o pessoal faz reabilitação, alongamento, reforço muscular, massagem, tem massagem aqui, ultrassom, tem muita coisa que pode fazer que realmente te ajuda. Então o que é a concussão? Tá? O que é a concussão, então? É uma alteração do estado mental do paciente por causa de algum trauma. Por causa de um TCE que causa essa alteração transitória. Tem vários tipos que a gente pode ter de concussão de causa. A gente pode ter um trauma direto, que foi o caso do Álvaro Pereira, mas o mais comum, inclusive, é uma questão de aceleração e desaceleração. Muitas vezes a gente vê a questão do chicote. Principalmente futebol americano, por mais que a gente pense que o capacete tem muito, mas tem muito quando o paciente cai para trás, o atleta, ele primeiro bate as costas no chão e depois dá uma acelerada com a cabeça, causa muita concussão. E, tipo, acidente de carro. Isso aí, por isso que tem, senão. E por quê? O que acontece na concussão? Por que essa aceleração causa essas alterações? Elas lesionam as células do cérebro. Tá? Sendo bem generalista, porque esse é um assunto bem... Dá para entrar bem a fundo sobre isso, mas machucam as cérebros e deixam elas mais vulneráveis. Elas precisam de mais energia, mais glicose, aumenta as bombas de sódio e potássio, PPA, essas coisas todas, e as células ficam mais vulneráveis. E essa vulnerabilidade deixa a pessoa com todos os sintomas que ela pode ter. Aqui só mostrando outro lance, que é muito comum no futebol, duas pessoas vão disputar cabeça a cabeça e acabam ficando assim. O que as pessoas que têm esse trauma, essa concussão sentem? Tem muita coisa que podem sentir diferente. Muita coisa mesmo. Eu vou ter uma lista de coisas que a pessoa pode ter e tu não vai perguntar isso tudo na hora pro paciente. Não vai chegar, pega um papel assim, tu tá com isso, tá com isso. Não. Mas é para vocês saberem que tem muitas coisas que o paciente que tem uma concussão pode ter. A gente pensa que às vezes o cara tem a concussão, é aquele que cai no chão, fica um pouco assim, desmaiado, mas não é o mais comum. Desmaiar e tal é 10% das concussões que acontecem, mas são os que acabam ficando mais marcados. Então, o que a pessoa tem? O principal é dor de cabeça. 70% em dor de cabeça. A pessoa pode ficar um pouco tonta, pode ter amnésia, tanto retrógrada quanto anterógrada. Aí são os principais, mas o principal mesmo, para vocês saberem, é dor de cabeça. A gente faz exame de imagem para todos esses pacientes? Não necessariamente. Para que pacientes que têm concussão que a gente tem que fazer exame de imagem? É quando a gente tem uma outra preocupação. Se a gente se preocupa com uma coisa um pouco mais séria, como, por exemplo, uma fratura ou algum sangramento dentro do cérebro. E como é que a gente tem essa preocupação? Certamente nosso amigo da Copa do Mundo fez inúmeros exames de imagem. A gente se preocupa se tem alguma suspeita de dano cervical. Há alguns anos, eu estava vendo o jogo da PUC no futsal e uma conhecida minha deu essa chicotada e desmaiou. Daí essa aí é dano neurológico, tem que ser levado. Tá? Paciente que tem piora do estado mental, que pode significar que está sangrando, tem um sangramento aumentando, ou suspeita de fratura, ou se ele tem alguma perda neurológica de motora ou sensitiva, isso são coisas que tem que levar para fazer exame. Título de curiosidade. A concussão não aparece em exame de imagem. Por quê? Porque é uma questão, não é estrutural, ela é celular. Mas existe exame de imagem que consegue perceber essa alteração celular. Essa aqui é uma ressonância funcional, que é a reatividade do cérebro. E nesse caso, consegue ver uma pessoa normal, e aqui o cérebro muito mais reativo, quer dizer que as células estão trabalhando mais, e por isso que elas acabam estando um pouco mais vulneráveis. Então, o que a gente vai fazer? O atleta pergunta, vocês estão lá, no intermédio, ou inter-ATM, um amiguinho de vocês vai lá, pá, caiu, bateu, desmaiou. O que vocês vão fazer? Vão liberar para voltar a jogar? Não.
Não é assim, não é um negócio, não, quero voltar. Não é assim que funciona. Não pode simplesmente liberar a pessoa para jogar. Existem inúmeros protocolos que devem ser seguidos. Cada esporte tem o seu, cada país tem o seu, cada time tem o seu, mas tem alguns protocolos que tem muitas perguntas que tu faz para ver se a paciente teve uma concussão e se pode ou não pode voltar. Nos Estados Unidos, os americanos, inclusive, tem a tenda azul que levam o atleta para dentro de uma tenda para não ter barulho de fora e coisa, para fazer essa avaliação mais fidedigna. Se for diagnosticado uma concussão, tu faz o protocolo, tudo tá. O paciente teve uma concussão, tu tira o paciente de campo. Ele não pode voltar a jogar bola, ou futebol americano, ou aquele esporte. O paciente com concussão tem que ficar pelo menos 24 a 48 horas sem fazer nenhuma atividade física. Nenhuma, tem que ficar parado e deixar o corpo se recuperar. De novo, tem muitos protocolos que podem ser feitos do retorno desse paciente para o esporte. Em geral, os protocolos respeitam os sintomas do paciente. Se o paciente está com dor, tu não deixa ele voltar ainda. Se ele está bem, não está com dor, não está com nenhum sintoma, daí tu deixa ele começar uma caminhada. Se numa caminhada ele sente alguma coisa. Se ele consegue caminhar, tu deixa ele dar uma corrida. Se ele consegue correr, tu deixa... São várias etapas, mas ele não pode ter sintoma. Se tiver sintoma ou voltar antes da hora, tem muitos problemas muito sérios que podem dar. Tem síndrome pós-concussão, tem síndrome do segundo impacto, tá? Que é uma coisa que acontece quando o atleta volta um pouco antes da hora e bate de novo. Nesse caso, vamos mostrar aqui, mesmo o atleta, o Álvaro Pereira, um mês depois, ainda não estava recuperado, foi jogar bola, raça Uruguai e coisa, teve um lance normal, ele bateu a cabeça de novo. Ele provavelmente, se ele tivesse, digamos, o normal dele, ele não ia cair desse jeito. Vocês veem que ele nem se protege da queda, né? O que isso quer dizer? Olhando retrospectivamente, a gente vê que ele não tinha que ter sido liberado para voltar ainda. Provavelmente ele forçou, falou que estava tudo bem, mas acontece esse tipo de coisa. E esse segundo trauma é gravíssimo. É uma das principais causas de morte em atletas que têm esse tipo de atividade, de concussão, entendeu? Essa síndrome de segundo impacto, que é o segundo impacto, não sei se chegou a ser o caso dele necessariamente, mas tem assim 50% de chance de morte. Por quê? O cérebro ainda está lesionado, não está 100% recuperado, daí dá isso, a pessoa tem um edema cerebral, tem apneia, tem um monte de coisa decorrente desse segundo trauma, porque ele ainda não estava recuperado. É a mesma coisa, se forçar um músculo, só que a diferença é que o nosso cérebro é mais importante. Tá, pode passar. Então, assim, tirar de campo e respeitar todo o protocolo. Tá? Eu queria agradecer muito vocês mesmos pelo convite. Tá? Eu sei... Para vocês pode ser, convidar lá, ele foi, topou, mesmo. Bem legal, bem especial isso. Eu falei para o Léo, eu gosto bastante da aula. Sempre que precisarem, se o pessoal não gostar, eu sei que não vamos chamar de todo também, não é problema. Não é problema. Não vou levar para o lado pessoal. Se quiserem contato comigo, quem tem meu WhatsApp pode mandar o WhatsApp, pode passar para os outros. Botei aqui também meu WhatsApp, meu e-mail, Instagram, Twitter, para quem usa, não é uma coisa tão usada no nosso meio aqui, mas eu tenho um Twitter lá que ele existe. Coisas mais bobagens já, mas é bem legal de medicina. É o que está mais crescendo para medicina nos Estados Unidos, principalmente. Então, para quem não tem, eu recomendo fazer. E é isso. Qualquer coisa que precisar, estou sempre à disposição. Espero que dê para ver bem aí, pessoal, de casa. Muito obrigado, de verdade. Obrigado pela sua disponibilidade, primeiro de tudo. Foi um dos caras que realmente disse, pô, precisando, me chama, tô lá. Isso é muito legal, é muito gostoso. Ter alguém que realmente está disposto, que realmente está afim, que gosta da coisa. Dá para ver que tu tem um prazer diferenciado pelo tema e principalmente dá para ver que tu gosta de dar aulas para gente. Para quem está começando, para quem está conhecendo, para quem não sabe se isso é uma opinião. Eu não tenho muita evidência. Visivelmente, ama o que faz. Se interessa pelo que faz. Eu acho que vocês estão fazendo. Eu ia parabenizar nisso, nem sei se eu lembro se parabenizar, mas sim, parabenizar que a Liga já existia, a gente já falou contigo, o Egon era o presidente, eu fiz uma diretoria por muito tempo também. É uma coisa muito legal, mas acabou, a gente se formou e acabou meio que morrendo. Então, vocês voltando, estão com esse gás novo, primeiros semestres, eu acho isso muito legal mesmo. Não é aquela obrigação, você
Não é assim, entendeu? Assim como eu não quero que vocês lembrem de tudo da aula. Não, ninguém vai lembrar de tudo dessa aula. Nem eu lembro que eu falei lá no início, entendeu? Então, assim, se conseguiram pegar um pouco de informação, se aprenderam um pouco, se aumentou um pouco a curiosidade, o interesse de vocês sobre esse assunto, para mim é o que importa. É essa curiosidade, esse interesse que vocês têm que ter e ir atrás das coisas. Né? E vocês estão fazendo muito legal a questão da liga, tá muito legal mesmo. As ideias de vocês estão muito boas, então parabéns aí. Eu dou parabéns para ele, que quando é que converso mais, mas o parabéns é realmente para todos. É isso aí.